Pois é, e sem me alongar muito, vou então introduzir aqui na tela o convidado de hoje, querido Olá. Dalton. Muito obrigado por ter aceito o convite. Obrigado eu pelo seu convite, é uma honra muito grande estar aqui, né, à disposição para conversar com você de uma forma, como eu digo, coloquial, né, informal, aquele bate-papo amigo que se encontrou no café por acaso de manhã, né? Isso aí, essa é uma das propostas, querido Dalton, que eu tento trazer aqui, além de uma entrevista, uma conversa entre duas pessoas, onde temos pessoas a ver-nos e para já uma questão, são 30 obras literárias ou mais? Eu sei que se escreve com regularidade. Sim, até eu já fico perdido, até eu já não sei contar, porque algumas eu tirei do ar, eu acho que agora são 29, mas eu acabei de lançar um livro recentemente, eu tirei 2 do ar, não quero mais, e lancei mais uma, eu acho que fecham 30 obras, é isso mesmo. Talvez teria acertado. É assim, é uma coisa que eu também gosto de ler, gosto de escrever, e acima de tudo o que eu estou a gostar no Dalton, tenho que confessar, para além de todo deste estudo e desta contribuição que o Dalton traz para esta vertente que nós tanto gostamos aqui nas temáticas do canal, é uma pessoa que traz um lado leve, um lado humanizado, com os pés assentos no chão, traz reflexões, inclusive, que eu retirei aqui algumas palavras que você já citou e que me disseram muito e que acredito que são muito boas, até didaticamente, para quem nos está a assistir. Mas antes disso tudo, vamos começar pelo início. O início, eu tenho esta curiosidade não só para apresentar ao público, por exemplo, o público português que não conhecerá o Dalton, eu pergunto sempre como é que foram as primeiras experiências ou como é que o Dalton começou a se interessar por estes temas na sua vida, mas não é só por trazer essa apresentação para o público, é também uma coisa que eu gosto enquanto interesse pessoal de saber, porque é sempre para mim fascinante saber como é que as pessoas entram neste mundo mais profundo da autoconsciência. Então é essa a minha pergunta. Primeiras experiências que o Dalton se recorde, era uma pessoa ligada a algum tipo de religião, no seio familiar? Como é que foi isso, Dalton? O meu pai, ele era dentista, e a minha mãe, professora e católica, né? Uma pessoa muito simples, até carola, né? A gente usa esse termo aqui, carola, que quer dizer assim, uma católica bem dedicada, tá? Não é um pejorativo, não. E meu pai sempre muito inteligente, com aquele senso técnico e pragmático dele, ele dizia que só acreditava em Deus e não praticava nada, né? Eu sou o primeiro de 3 filhos, sou o mais velho, né? Nós estamos aqui em 2024, me encontro com 62 anos, então já tenho bastante experiência nesse campo aí. Meu pai me ajudou muito no início, né? Eu vou explicar depois, mas a minha primeira experiência foi no berço, num bercinho de grade, tá? É incrível eu me lembrar disso, né? Também do ponto de vista da fisiologia do cérebro, é até difícil de acreditar, mas nós vamos explorar esse assunto. A minha primeira experiência foi no berço, com acoplamento de um espírito comigo, né? E eu senti uma energia envolvente, tá? Me invadindo, me dominando, quase como uma incorporação, né? Mas foi um acoplamento áurico, um acoplamento energético intenso. Quer dizer, o espírito pegou aquele bebê ali, sei lá, de 1, 2, 3 anos, no berço, fez o acoplamento energético com ele, a aura do espírito se funde à aura do encarnado, que no caso era eu, tá? E fez um trabalho de energia ali, tá? E eu, né, um bebê ali ingênuo, né, sentindo aquele acolhimento, aquele amor, aquela energia morninha, a sensação era como se eu estivesse dentro da água, assim, e não me molhasse.
e aquela água era morna e muito envolvente. Então, quando eu senti aquilo, eu ouvi uma voz assim, ó, fica quietinho. Aí eu fiquei imóvel. Estava tão gostoso, tão confortável, que eu fiquei imóvel até acabar. E eu fiquei um certo tempo indeterminado, que eu não sei precisar, nem a idade eu sei precisar, até passar. Passou, o espírito foi embora, eu não percebi, um bebê, claro, e eu fiquei ali, eu continuei parado um tempão, desejando que aquilo não terminasse nunca mais, até que eu me dei conta de que não iria continuar. Então, essa experiência, ela foi muito marcante. E podem me perguntar assim, mas Dalton, a mente de um bebê, como é que ele ia entender e memorizar essa experiência? Né? Nem os neurônios, as sinapses estavam maduras para isso. Eu acredito que isso foi guardado também no paracérebro, né? No cérebro do corpo astral, tá? Que me ajudou a guardar essa experiência. Então, isso foi muito marcante e inesquecível para mim. Então, foi um sentimento ímpar, tá? Muito gostoso. Depois disso, a infância, né? E a adolescência se transcorreu normalmente. Aí, meu pai, que era dentista, eu já tinha 5 anos de idade, começou a estudar medicina. E no curso de medicina, lá no 4º, 5º ano de medicina, ele começou a estudar hipnose. Ele fez curso extracurricular de hipnose e começou a aprender parapsicologia. Aí, acho que com 14 anos, ele começou já a me introduzir, me iniciar nesses assuntos de hipnose e parapsicologia. Só que a parapsicologia dele era muito materialista. É aquela parapsicologia lá a Padre Quevedo. Ele era fã do Padre Quevedo, ele comprou os livros do Padre Quevedo, me deu, eu devorei, eu li todos. Ele comprou uns livros lá de hipnose. Então, ele foi o meu iniciador. E por alguns anos ele foi me ensinando parapsicologia, hipnose, inclusive coisas práticas, de você parar sozinho no quarto, apagar a luz, fazer a concentração, né? Eu hipnotizava minha avó, eu lá com talvez 17 anos, eu hipnotizava minha avó, endurecia os braços dela, aquele truque de hipnose, e você endurece os braços da pessoa assim para frente, e coloca peso em cima, e aquele peso a pessoa acordada, ela não consegue segurar. Tenta segurar aí 2 livros em cada mão, assim com o braço esticado. É difícil, você cansa rápido. Eu punha 3 espingardas em cima dos braços dela. Meu pai tinha espingarda de chumbinho, uma de bala, uma de cartucho, eu punha as 3 e dava certo, e funcionava. Então, eu comecei com esse tipo de ambiente, tipo de brincadeira. Eu sempre tive a vocação natural para isso daí. E o meu pai, tem uma coisa que eu não entendo bem até hoje, eu expliquei isso no livro que eu lancei em 2020, O Dharma e Suas Leis. Eu expliquei alguns fenômenos complicados que o meu pai tinha um mestre secreto, que ele não conhecia pessoalmente, e falava com ele por telepatia, e às vezes conversava por telefone, tá? E o mestre dele falou assim para ele: para de ensinar parapsicologia para o seu filho, senão ele vai perder o interesse dos estudos e vai só querer lidar com isso. Aí ele parou. Aí nisso eu já tinha 18 anos, ele parou e não ensinou nunca mais. Aí eu toquei minha vida, né? E eu também fui esquecendo disso, mas o meu sonho era estudar parapsicologia. Depois, no futuro, lá em Curitiba, eu não me lembro se foi 2004 ou 2006, aí que eu entrei para uma pós-graduação de parapsicologia, que era estudos da consciência com ênfase em parapsicologia. Eu fiz 1 ano de pós-graduação,
Aí foi uma realização, e no final do curso eu me lembrei, olha, quando eu tinha 20 anos, eu tinha falado, eu ainda vou fazer um curso de parapsicologia, e isso se realizou. Passei muitos anos, eu havia até me esquecido, e depois a coisa voltou, né? Um outro lado da infância, também, Helder, foram as projeções espontâneas, né? Eu me lembro, eu gostava muito, eu sempre morei em casa, e aquela coisa de bairro simples, que as crianças se reuniam para jogar bola na rua, na frente de casa, andar de carrinho de rolemã, né? E aquelas brincadeiras, rodar pneu, né? Soltar pipa, papagaio, fazer aquelas artes que toda molecada gostava. Então, eu até perdi o fio da meada. Você ia compartilhar aí uma experiência, possivelmente, de projeção da consciência, que era isso. Aí eu tinha as experiências fora do corpo, ali no bairro, ali na rua, às vezes com os colegas. Eu me lembro que, às vezes, a projeção era meio densa, e eu perdi um pouco a lucidez. Às vezes eu me projetava com travesseiro, sentado com travesseiro, em cima do travesseiro e dando pulos assim, ó, com o travesseiro, porque eu não conseguia voltar. Então, as memórias que ficaram são essas. Provavelmente outras se desvaneceram com o tempo e foram voltar depois de muitos anos, né? O início foi assim, Helder. Muito bom, muito bom. E nessa altura, quando essas experiências começaram a ocorrer, com a idade que o Dalton tinha, não havia uma noção, um discernimento do que era aquilo, pois não? Era algo que era seguido... Exatamente. Eu não imaginava o que seria aquilo. Só que era um troço gostoso. Para mim era o quê? Claro. Era um sonho doido, era um sonho louco que eu tinha. Apesar de que em casa eu sempre tive espaço para conversar de qualquer coisa. Devido a essa questão do pai de analisar sempre as coisas pelos olhos dos fenômenos parapsicológicos, né? É o déjà vu, é a visão remota, a clarividência, a telecinesia. Ele já conversava. Então, o meu ambiente lá não tinha castração. A minha mãe era aquela católica simples, que não acreditava em nada disso, e deixava a gente quieto, e a gente deixava ela quieta também. Ela ia na missa dela todos os domingos, né? Os 3 filhos foram sempre criados dentro dessa cultura católica. Como é que eram aquelas coisas católicas, o batismo, a comunhão, a gente recebeu aquilo tudo, eu, meus 2 irmãos, esse foi nosso ambiente, né? Portanto, era encarado, derivado, por exemplo, ao pai falar em tudo que era para psicologia, todos esses processos parapsíquicos, tudo era encarado sobre uma visão talvez até científica, não é? Não havia, o Dalton não tinha, se calhar, desde muito cedo, começou a normalizar aquilo que chamamos de paranormal. Começou a ficar muito normalizado no cotidiano do Dalton. O meu pai, pelo fato de ter feito odontologia e depois medicina, ele tinha veia técnica. Para ele, a coisa poderia ter um fundo científico. Só que na parte da parapsicologia, ele não entrava nesse mérito. Para ele, aquilo era uma realidade, era um fato puro e simples. Então, ele não tinha esse conflito de paradigma. Não, isso é real, isso não é real. E meu pai tinha um poder mental muito grande. Há uma historinha que eu nunca contei, vou ser pioneiro aqui para você. Eu sempre tive enxaquecas, muitas dores de cabeça, desde pequeno. Aí eu me lembro que lá também, não sei precisar a idade, eu estava gemendo com dor de cabeça na cama. Meu pai, muito dedicado aos filhos, muito preocupado, médico, aí ele sentia a obrigação de cuidar dos filhos. E como eu falei, eu morava em bairro, aquele bairro simples. Aí passava na rua aqueles carros de som, aqueles com alto-falante fora, né? Fazendo aquela barulhada, fazendo propaganda.
E eu ali com a crise de dor de cabeça terrível, uma enxaqueca, e meu pai do lado cuidando de mim. Me lembro que ele ficou com raiva do carro, ele se concentrou no carro, cortou o som do carro à distância. Ele cortou o som na mesma hora, eu não me esqueço disso, Helder. E o carro parou na frente de casa, ficou lá mudo, porque o cara ficou tentando consertar o som um tempão. Depois o cara consertou o som do alto-falante do carro e seguiu. E não encheu mais o saco. Então, eu sou cheio de histórias paranormais assim, que são cotidianas. Então, para as pessoas, há coisas que são fantasiosas, podem parecer coisas do arco da velha, que eu sei que são verdades, que eu sei que eu vivenciei, muitas eu vivenciei. O meu irmão vivenciou, a minha irmã caçula, Denise, vivenciou, tá? Que todos os 3 irmãos, mais o meu pai, tinham essa veia parapsíquica espontânea. Isso era espontâneo, cada um do seu jeito. Um outro caso. Então, aquele bairro que antes era simples, foi crescendo. A rua, que era de paralelepípedo, foi sendo asfaltada, onde havia terreno baldio, foram vindo prédios, onde havia casas antigas, foi virando os bares chiques. Então, ali, aquele bairro virou a zona sul chique dos bares da cidade. Tá? Então, começou a ser frequentado. Você já viu, né? Jovens, adolescentes, restaurantes, bares. Então, para mim, para nós que éramos adolescentes, jovens, ficou uma coisa gostosa, por estar tudo pertinho de casa. A gente saía a pé, ia para os barzinhos, tomar uma cervejinha, tomar um refresco. Então, uma vez, eu saí, fui ali do lado, e tinha aquelas turmas de garotos, né, malandros, maldosos, agressivos, que me atacaram gratuitamente, né? Assim, para agredir mesmo, para bater, para humilhar. É gente ruim, de graça. Mas eu era muito esperto, eu jogava muita bola, muito magrinho, muito rápido. Eu me lembro que eu corri, né? A gente chamava de olé, né? Eu dei aquele olé, né? O que o toureiro faz no touro, né? Eu dei o olé para os garotos, disfarcei, não me pegaram, voltei correndo para casa. Eles realmente tentaram me prender e me agredir. Quando eu cheguei em casa, a minha irmã estava gritando, ela tinha visto tudo, ela estava desesperada lá, ela viu tudo por clarividência. Esse é outro caso. Nossa, portanto era algo que já trouxe de bagagem, com toda a certeza. E por falar em bagagem, uma perguntinha assim para uma das coisas que o querido Dalton confidenciou, aquela experiência em bebé, daquilo que eu entendi, e quero ver qual é a opinião do Dalton. Portanto, ficou em rememoração, talvez através de processos do paracérebro, ficou ali agregado informação que trouxe para a parte do cérebro, portanto, mas sem a maturidade de compreender. Já quando o Dalton começa a aflorar em estudo e a compreender estes processos, capta e faz a ponte entre o que é que realmente aconteceu ali a nível, vamos chamar a nível espiritual. Foi isso que ocorreu. Sim, Alder. O que acontece? A gente tem o desenvolvimento neurológico, né, até os 7 anos. Tem até os 7 anos. Antes dos 7, é difícil a criança compreender algumas coisas, até certa maturidade, porque é neurológico, é fisiológico. Não adianta forçar a barra. Não é uma questão de educação, né? É questão de celular, de fisiologia. Então, o que acontece? Teu corpo é a manifestação mais densa de um conjunto, né, mais sutil de corpos que você tem, né? Ele é aquela âncora do navio. O navio é o corpo astral. Aí a âncora é o corpo físico, aquela âncora grande, pesada, que está segurando. O que acontece? Na hora, meu corpo, né, meu cérebro não entendeu nada. Mas aquilo, durante os anos, ficou guardado no paracérebro, né? Com a maturidade, depois que eu passei a compreender as coisas, quer dizer, eu fui entender aquilo só depois de 50 anos de idade,
né? Eu tive que aprender a espiritualidade, eu tive que compreender os fenômenos, eu tive que ter autoconhecimento, compreender o que acontecia dentro de mim, tá? Para depois aquilo baixar de novo da memória, eu resgatar da memória do paracérebro e trazer para cá, para poder falar, agora eu entendi. Exato. Né? Eu acredito que muitas outras pessoas passam por esse fenômeno espontaneamente, só não compreendem tanto porque não estudam esses fenômenos como eu estudei, como Exato. você está estudando agora. Porque elas poderiam analisar por outros olhos, isso que daí, e poderiam quebrar vários paradigmas pessoais e mudar até a visão de mundo delas. Exatamente, e inclusive eu próprio, quando às vezes vivencio experiências fora do corpo, onde às vezes sou tomado por uma amplitude da minha consciência, às vezes estou a agir, eu continuo a ser o Elder, ainda tenho ali a personificação Elder, mas parece que às vezes acesso uma certeza, uma ação, sem às vezes precisar de, ok, aqui faço o seguinte, e aquilo que eu quero dizer com isto é, talvez aconteça muito num processo, numa encarnação, ficarem processos no paracérebro que já trazemos enquanto, vamos lhe chamar, bagagem de consciência, que são então descarregados novamente na nossa parte biológica, no momento mais certo, onde há já uma maturidade. Talvez isto aconteça também fora do corpo, quando nós acessamos esse paracérebro e as informações de uma forma mais direta, ainda que quando retornamos passamos sempre pela filtragem do cérebro. Portanto, isto é uma coisa que deve ocorrer muito, como você já citou, não é? Com certeza. Isso aí eu explico muito detalhadamente naquele livro O Dharma e Suas Leis, meu livrão mais grosso, está com 630 páginas. Todo esse processo pré-reencarnatório e o encarnatório da missão de vida. Porque o que acontece? Tá? Nós temos uma graduação de lucidez. Essa lucidez é uma espécie de maturidade. Ela não é necessariamente a pessoa que é evoluída espiritualmente. Claro que a pessoa mais evoluída tem essa maturidade, mas a pessoa que não é nem tão evoluída, ela pode ter essa maturidade também, né? Desculpa, pode ter essa lucidez também. Daí depende o que ela vai fazer com essa lucidez. Ela pode até negar a lucidez que ela tem. Por exemplo, tem muita gente que é cético. Então, a lucidez que ele pode ter, ele mata essa lucidez pelo processo de negação. Agora, todos nós temos a memória, tá, de antes da reencarnação. Ela está guardada ali no paracérebro e nos outros veículos de manifestação da consciência. A questão é se ela vai eclodir ou não. Aí depende de vários fatores. Se você tiver a maturidade, aí você dá espaço para a lucidez. Se você negar a lucidez, você não tem maturidade, você nega, se ela se manifestar, vai se distorcer. Entendeu? Então é uma coisa muito complexa, porque cada um teve uma experiência no plano extrafísico anterior, muito diversa, muito pessoal. E essa maturidade que a gente tem aqui, a gente já tinha lá. Se você tem maturidade lá, o que acontece? Você vai aprender mais coisas lá, você vai estudar lá, você vai ter mais oportunidades. Os amigos espirituais, os amparadores, vão te dar mais ferramentas, vão investir mais em você. Puxa, Dalton, mas é só lucidez? Não, eu tenho que ter lucidez e eu tenho que ter a vontade de aplicar nisso em determinado ponto. Porque tem gente que tem a lucidez, mas só quer férias, só quer viajar na maionese, né? Só quer relaxar, não quer compromisso nem responsabilidade. Então, por exemplo, o Dalton era um cara que tinha lucidez, um grau de lucidez lá fora,
que mesmo sendo um nível espiritual mediano, como os 8 bilhões de encarnados que nós temos aqui, ele aceitou o desafio. Dalton, vamos aproveitar essa lucidez, vamos estudar aqui, para quando você reencarnar, você estudar isso lá, aplicar, escrever, fazer as coisas, vamos embora. A única diferença para quem não está nesse meio, basicamente é essa. Porque você imagina quem tem mais lucidez do que você, entende até essas coisas mais do que você, é um leitor seu, mas não quer nada, não quer responsabilidade, não quer se comprometer. Ele lê, ele gosta, ele compreende, ele até pode chegar e falar assim, não, o Dalton errou nisso aqui, nessa interpretação. Mas ele só fica na dele, entendeu? Então, o importante é a gente aproveitar a ferramenta que a gente tem. Qual que ferramenta que é mais importante? É a lucidez. Essa lucidez. Aproveitando a lucidez, você caminha para a maturidade. E a maturidade te leva para um melhor nível espiritual, gradualmente. Tem que ter muita paciência nesse que está aí. E à medida que o Dalton foi chegando à adolescência, quais foram os processos ou de projeção da consciência, processo anímico, ou mediunidade, quais foram os processos que mais trouxeram para o Dalton um intercâmbio com o extrafísico e fizeram aglomerar esse corpo de conhecimento que se foi desenvolvendo? Foi a projeção da consciência? Olha, o Helder, quando você tem um curso intermissivo, né? Quer dizer, vamos supor, você desencarnou, você está no plano astral. Aí, se você está mais ou menos bem lá, está lúcido, conforme eu falei, você vai estudar, você vai aprender, vão te aconselhar, né? E aí você vai fazer treinamento, você vai fazer teatro, né? O teatro que eu digo são simulações encarnatórias. Aí você reencarna. Quando você vai amadurecendo, independente de qualquer coisa, isso vai eclodindo, independente da mediunidade e da projeção, ok? Porque tem gente que tem pouca projeção, né, e quase nenhuma mediunidade, mas mesmo assim ela vai se recordar disso, tá? Porque às vezes são programados gatilhos que disparam memórias, né? Gatilhos de memória, que despertam as lembranças do curso intermissivo. Esses gatilhos podem ser uma música, tá? Pode ser uma pessoa, pode ser uma imagem, uma foto de um mestre, né? A foto de um avatar, um grupo de pessoas que já programou de se encontrar aqui embaixo, em determinada época da vida. Às vezes você programou de encontrar aqui alguém aos 20 anos. Aí você encontra aquelas 3 pessoas, aí sua memória eclode, tá? Quer dizer, isso independe dos aspectos projetivos e mediúnicos. Isso vale para todo mundo, tá? Cada um vai manifestar isso de forma pessoal, bem diferente, né? Agora, se a pessoa tem uma condição projetiva um pouco mais ampliada, essa é a melhor ferramenta. Por quê? Ela sai do corpo e os próprios amigos espirituais dela param com ela frente a frente e conversam. E aí, Dalton, vai fazer o serviço não, meu filho? Acorda, vamos trabalhar. Quer dizer, eles te admoestam, eles te puxam a orelha. Você já está comprometido. Você aceitou a tarefa. Então, eles têm o direito e eles são parceiros seu. Quer dizer, o seu trabalho é coautoria deles. Então, eles falam, vão trabalhar, tá? Então, isso ajuda muita gente a lembrar. A projeção é sensacional. Agora, como eu tenho a mediunidade também, as duas ferramentas ajudam e se complementam. Isso. Então, isso cai no que eu chamo de gerenciamento mediúnico. O que é o gerenciamento mediúnico? Então, você sai do corpo. Aí você encontra teus amigos espirituais lá. E às vezes eu peço ajuda. Eu falo, pessoal, estou precisando de ajuda. Vocês têm que me inspirar, vocês podem me puxar a orelha, tá? E me dar umas dicas. Aí você sai do corpo, encontra com eles
tem reunião. Dalton, você vai procurar o seguinte livro, você vai procurar o seguinte site, aí você vai ler isso, vai estudar aquilo. Depois, nós vamos te intuir também. Você volta para o corpo, aí você encontra o livro, você encontra o site, e aí, de forma anímica, pela sua própria vontade e responsabilidade, você vai ler o livro, você vai procurar o site, você vai conversar com um amigo que sabe mais com você. Eu troco muito figurinhas com certos amigos em off, né? E aí você reúne o quê? A mediunidade, a projeção e o seu intelecto, a sua pesquisa e as memórias do intermissivo. Então, tudo isso que eu chamo de gerenciamento mediúnico. Quer dizer, eles vão usar a tua mediunidade, a tua projeção, o teu animismo, intelecto e as tuas memórias do treinamento do curso intermissivo. Porque esse treinamento é muito mais detalhado que você ficou treinando 10, 20, 30 anos que você ficou lá no astral. Então, se você foi dedicado, você estudou muito, tá? Então, você só tem que se recordar. Às vezes, você já sabe aquilo, você está escrevendo, acha que não sabe, você está se recordando, né? E, claro, não é porque você estudou aquilo que você, às vezes, não erra. Você erra, você distorce, né? Vem o ego, vem a vaidade. Então, a lucidez te ajuda a minimizar essas coisas. A gente, quando amadurece, fica mais atento. Quando a gente é mais jovem, a gente tem tendência, estatisticamente, a exacerbar, tá, esses egos. Mas isso é natural e a gente tem que ter paciência com os mais jovens, tem que tratá-los bem e abrir caminho para eles. Eu tenho um carinho especial porque muitas vezes os mais velhos vão ficando muito ortodoxos, acham que só eles têm a verdade e não dão oportunidade para os mais jovens. Tem mais médios vindo aí, tem gente com curso intermissivo mais fresco, com mais novidades que eu não tive no meu curso, tá? Porque o conhecimento vai crescendo lá no astral também. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que acolhê-los. Eles vão errar, eles vão falar bobagem, você vai ajudando, você vai tentando ajudar. Se eles se desviarem, problema deles, é responsabilidade deles. O importante é que nós façamos a nossa parte para ajudar. Tá? Então, isso foi o que você me perguntou. É gerenciamento mediúnico. Eu tenho um artigo sobre isso. O professor Valdo Vieira, o médico brasileiro da projeciologia e conscienciologia, chamava isso de pangrafia, tá? A capacidade multímoda parapsíquica de vários talentos para você ajudar nas suas gestações conscienciais. Nossa, e um outro grande nome nos estudos da projeção da consciência, Valdo Vieira. Constato aqui já uma coisa que você falou ainda há pouco e que ocorreu comigo. Você falou nas imagens, de possível acontecimento de imagens surgirem, às vezes medionicamente. Aconteceu comigo, lembro-me de repente de me surgir a imagem de alguém que eu depois, na minha tela mental, eu depois constatei que era Allan Kardec. Isto aconteceu-me a nível mediónico, que enquanto base, não me considero espírita, mas enquanto base de conhecimento, o Livro dos Espíritos foi, nos meus inícios, uma das grandes aberturas de porta para este mundo mais espiritual e não tão ligado à vertente religiosa. Passando já esta parte então da projeção da consciência, acredito que exista muito mais a falar-se, mas para nós conseguirmos trazer mais temáticas aqui para a nossa excelente conversa, muita gente fala, até mesmo no meio espiritualista, de que tudo é energia no universo. Mas eu já vi uma citação numa entrevista do querido convidado Dalton, onde se falou que existe energia e consciência. Energia e consciência, é verdade. Então tudo é energia, tudo é consciência. Como é que podemos categorizar isto de uma forma mais explanada? Isso é paradoxal, né? Nós estamos na ponta final da âncora, né? Da visão espiritual contínua.
Então, a consciência, ou o self, ou o eu superior, tem diversos nomes, mas não importa, a gente tem que entender o conceito. Isso é transcendente. Isso é a transcendência do transcendente. Então, isso não é nem energia. Então, a gente chama de consciência. Então, a consciência desce, entre aspas, e se manifesta em forma de energia. Tá? A energia desce e se manifesta em forma de matéria. E assim toda a criação. Tá? Então, quer dizer, tudo é simultaneamente consciência. Tudo é simultaneamente energia. Só que a consciência, ela é transcendente. Quer dizer, isso é ao mesmo tempo paradoxal, mas integrado. E verdade também. Tá? Mas na prática, isso não importa muito, sabe, Helder? Eu gosto de ser, às vezes, didático e me preocupo com as pessoas que estão começando, até em não confundi-las. Tá? Então, vez ou outra, você pode me ver falando ou escrevendo, não, tudo é energia, eu esqueço dessa parte da consciência, por questões didáticas, ok? Mas quando a gente escreve, aí você tem um compromisso de ser mais detalhista, claro, né? Mais rigoroso. Aí eu falo, não, consciência, eu separo, energia. Mas é um contínuo, eterno, uma é manifestação da outra, é resultado da outra. Você quer ver uma coisa que pode confundir as pessoas? Por exemplo, não é a consciência que reencarna. Quem que reencarna? São as bioenergias da consciência. Isso, já compreendi. Falar isso para as pessoas, elas vão pirar, tá? Sim, mas sim, em rigor é isso, tá? Porque a gente pensa, o corpo astral está aqui dentro, encaixado. Tá certo? Tá certo. O corpo mental está encaixado dentro do paracérebro, do corpo astral. Tá certo. Mas isso é uma visão espacial, tá? Quando você sai do espaço, quando você transcende o espaço, tudo isso cai por terra. Ok? Não tem mais espaço, isso tudo deixa de ser válido. Igual a questão do karma. O karma está contido dentro do espaço-tempo. Saiu do espaço-tempo, o karma some. Isso. Né? Porque o karma é a lei de causa e efeito. Só existe causa e efeito se houver o espaço e o tempo. Porque é linear, um e o outro, né? É como se fosse uma fila. Estou a entender, e desde já agradeço que hajam assim autores que compreendam as pessoas que começam agora a despertar para esse interesse, a malta jovem, com essa busca pelo didático e o ser mais simples para que haja uma compreensão melhor para quem está a começar. Só que eu, como estudante espiritual, fiquei já aqui fascinado da maneira que se explanou esta parte da consciência e da energia enquanto o meu processo individual. E aproveito, vou fazer esta pergunta porque não consigo me controlar e vou mesmo fazer. Nesta parte, continuando a falar da energia e da consciência, você falou que existem os processos da energia que vai densificando, materializando, mas existe, e claro que aqui isto é muito subjetivo e foge dos parâmetros do que eu vou perguntar, mas a consciência pode se expressar não necessitando, ou existe, eu sei que não é um lugar onde vamos falar a consciência individual, que ela se expresse não necessitando dessa energia densificada que vai materializando nesses corpos, nessas bioenergias. Existem espaços onde a consciência não necessita disso? Ou é uma pergunta difícil? Não, Helder, é uma especulação interessante, né? Eu costumo brincar, eu gosto de, entre aspas, viajar na maionese. Sim. E fazer essas elucubrações teóricas, filosóficas. É interessante, sim, porque partindo do conceito que vem de cima, entre aspas, para baixo, entre aspas, então ela pré-existe a essas dimensões densas.
né, ela não precisa dessas dimensões densas, ela já pré-existe. Isso foi uma necessidade, tá, de determinadas manifestações da consciência por questões evolutivas. Aí eu entraria numa questão mais complexa ainda, que é das quedas do Pietro Baldi, né, o italiano naturalizado brasileiro, né, escritor inteligentíssimo, que tinha altas expansões de consciência, e ele também trouxe esse conceito das quedas. Quer dizer, né, antes a gente estava no sistema, né, aí era o paraíso, era Deus, era a visão de várias religiões, tá? Outra coisa, então, cada religião tem uma linguagem. Nós precisamos de compreender essa linguagem e ver que muitas querem dizer a mesma coisa com linguagens diferentes. Tá? Então, nós temos dois erros, dois problemas. A interpretação de texto e a interpretação de conceito. São duas coisas distintas. Então, a pessoa tem que saber bem o idioma que ela está tentando entender, vírgula, ponto, gramática, ortografia, porque as pessoas estão muito falhas nesse ponto hoje em dia, pelo menos no Brasil, viu, Helder? Eu vi nas redes sociais. Muito grave, muito séria a coisa aqui. Uma vírgula muda o sentido da frase. Tá? E o pior, que é a interpretação do conceito. Dependendo do conceito, quanto mais amplo ele for, mais paradoxal ele pode ser. Então, mais complexo ele é. Igual a questão da consciência e energia. Nós estamos debatendo um conceito, tá? Quanto mais amplo, quanto mais abstrato, mais virtual, mais contraditório, mais paradoxal, mais difícil de entender. Então, vai depender do nível de consciência de cada um, ok? Então, é possível, né, realmente, a consciência se manifestar. Ela estava no sistema. Nós sofremos as quedas. Essas quedas, segundo Pietro Baldi, foi uma necessidade de certas consciências terem esse tipo de vivência. Foi como se nós rebelássemos em Deus, né? Aquela... Tivemos aqui uma paragem, não sei o que é que aconteceu, Já voltou. Já voltou? Eu vi aqui. Né? E aí houveram as quedas. A queda do paraíso, representada pela expulsão de Adão e Eva. Isso é uma representação metafórica. Você pode levar isso para outras escalas. Né? Aí nós temos as quedas planetárias, Sírius, Capela, Atlântida aqui na Terra, Mu, Lemúria e hoje. Então, são as necessidades evolutivas desses grupos de consciências. Bom, a gente costuma falar assim, eu sou uma consciência. Aí você é uma consciência. Mas, a rigor, voltando para o conceito, só existe uma consciência, que é o todo. Eu não tenho uma consciência só para mim e você uma só para você. Tá, eu posso dizer, eu sou uma consciência, isso é válido. É aquele mantra, eu sou. Tá? Ele se refere ao divino que você é, né? Ao divino que você representa, ao Filho de Deus no mundo fenomênico, né? A consciência eterna e imortal que você é. Mas, ao mesmo tempo, todos nós somos uma só consciência, tá? Que é o conceito do todo. Exato, é paradoxal. Nós somos uma só energia, mas ao mesmo tempo temos a perceptividade aqui de que somos individuais. Isso é uma ilusão. Exato. E constatamos que à medida que vamos tendo este auto-mergulho, vamos, talvez, nem todos, mas acredito que está ligado a parte espiritual à parte da fraternidade, da identificação do reflexo no outro, estaria ligado a esta energia que nos conecta a todos, não é? Há uma vertente na espiritualidade que eu ouço muito falar e não sei se os meios que eu obtive enquanto
procura de estudo, foram os melhores, que é a apometria. Eu sei que você costuma falar, não sei se é possível o Dalton trazer-nos uma coisa mais geral para definir o que é isto da apometria, para as pessoas que têm este interesse. O que é que o Dalton nos poderia trazer em clarificação enquanto definição de apometria? O que é isso? O Helder, então, é que por questão de transparência, esse meu livro, eu escrevi 2 livros de apometria, tá? Volume 1, volume 2, Apometria Universal. Então, o livro foi muito mediúnico mesmo. A coisa caiu do céu, caiu pronta no meu colo, tá? Eu fui muito simples no livro, no sentido de que eu não pus nome de espírito no livro, eu não falei que era mediúnico, eu estou simplificando as coisas, eu estou tendo um senso mais prático das coisas, né? Para não me preocupar com certos detalhes. Então, o livro foi muito mediúnico, porque o que acontece? Eu não tenho uma vivência prática num grupo de apometria, assim, por muito tempo, nem por muitos anos. E uma coisa que a gente tem que respeitar numa pessoa, em determinado ponto, tema, assunto, como na apometria, e noutras terapias holísticas e clínicas, é o tempo que essa pessoa tem de prática aí no seu consultório e no atendimento. Então, os apômetras que estão ali na direção da mesa ou no auxílio do suporte da mesa, eles têm um determinado tipo de experiência, tá? A minha não foi muito esse tipo, ok? Caiu muito mediunicamente na minha mão, chegou quase pronta. Então, foi muito fácil eu escrever o livro sobre apometria. Foi um livro de 550 páginas. Então, o que acontece? A apometria é uma ferramenta que utiliza todos esses processos, né, da pangrafia, do gerenciamento mediúnico, para atender as pessoas, tá? Atender espiritualmente. Então, do ponto de vista geral, isso já definiria a apometria como um todo. Agora, sobre os detalhes da apometria, as técnicas, o que é, o que não é, o que funciona, o que não funciona, não há o menor consenso. Tem uma expressão aqui no Brasil, a gente fala balaio de gato, né? Um monte de gatinho, assim, que a gata pariu, que está embolado, está misturado, é uma expressão do interior, né? Então, essa questão da apometria é um balaio de gato. Cada um faz o que quer, o que acredita, está totalmente diferente do outro, um discorda do outro, um diz o contrário do outro. Eu acho que, no final, tudo é válido, tá? Às vezes, se você for ver meu livro, eu sou muito duro no livro, eu sou muito crítico, porque eu sou muito pé no chão. Eu tenho muita responsabilidade com as pessoas e com o meu leitor, tá? Então, isso, às vezes, faz de mim ficar sério demais, ou causar uma impressão, ou como esse Dalton é chato, como esse Dalton é cri-cri. Não, gente, quando eu escrevo, eu sou muito responsável, eu sou muito sério, eu prefiro até ser um pouquinho reducionista para não viajar na maionese. É uma questão de responsabilidade, é um compromisso que eu tenho comigo, com o meu Dharma e com meus companheiros espirituais. Tá? Então, no livro eu critico algumas falácias da apometria, alguns comportamentos, alguns termos que eu sinto obrigação de elucidar os leitores. E eu digo para você, eu tenho certeza que eu influenciei o meio apométrico brasileiro e eu gerei muito debate, a obra gerou muito debate. Agora, então, Helder, voltando para a sua pergunta, que eu não esqueci, a apometria é essa ferramenta. Só que a característica principal dela é que ela é em grupo. O ideal é que seja ao menos 3 pessoas. Mas, como ela é uma ferramenta legal, começaram a usar em pessoas sozinhas, o terapeuta no consultório. Eu acho válido também. O que eu fiz no livro? Tá? Os dois. Eu fiz uma tabelinha, prós e contras
da apometria de grupo, pós e contras da apometria do terapeuta independente. Então, você vê, o escritor, o pesquisador, ele tem que ser isento. Ele não pode ter interesse. Não, se eu sou terapeuta, vou escrever um livro de apometria, eu vou acabar puxando a sardinha para o meu lado. Não, se eu sou aquele cara que tem a apometria, o grupo lá no meu trabalho no centro espírita, ou onde for, ou na clínica, aí eu vou escrever o livro, vou puxar a sardinha para o lado do grupo. O Dalton não tem interesse nenhum. Então, eu peguei uma para os prós e contras. Peguei a outra para os prós e contras. Olha, aquilo ali gerou um debate. Tem muita gente que não gostou porque trabalhava sozinha e muita gente que não gostou porque trabalhava em grupo. Eu dei risada. Eu falei, olha, você vê as minhas ponderações, vê o meu senso de lógica, porque eu sou muito técnico, e eu explico por quê. Eu não gosto de dar minha opinião, eu acho que eu tenho que explicar por quê. E nas minhas obras eu costumo explicar por quê, citar bibliografia, citar referências, citar grandes nomes que endossem a minha visão espiritual. Então, Helder, a apometria é uma ferramenta maravilhosa, ferramenta fantástica. Ela ajudou a limpar os umbrais do planeta, ainda está ajudando. Tá? No Brasil, nós temos excelentes pessoas, excelentes grupos, tanto terapeutas independentes, trabalhando em consultório, sozinhos. Tem terapeutas que trabalham em dupla para tentar compensar essa questão de grupo. Tá? Tem centros espíritas, centro de Umbanda, aplicando a apometria em grupo de 3, 4, 5, 10 pessoas, fazendo trabalhos sensacionais. Todos eles têm suas deficiências, tá? Todos eles têm o seu mérito, todos têm o meu respeito, têm o meu carinho. Tá? Eu quero que eles me perdoem, ver esse lado do Dalton, me relevem, porque nos textos eu sou muito duro, sim, com tudo, com a New Age, com os exageros. Eu chamo de delírio místico, muitas coisas que falam por aí. Falo mesmo e repito. Você vai ver lá no site meus artigos, eu dou cada lambada terrível. Mas isso é saudável. Eu sou um cara tranquilo. Eu acho que é melhor você fazer alguma coisa, exercer a sua visão, ser você mesmo, do que não fazer nada. Tá? Fulano de tal está fazendo um trabalho ali, está errado. Temos aqui uma paradinha novamente, não há problema, faz parte da própria ligação. Vamos ver se o Dalton consegue retornar aqui. Já retornou, vamos continuar. Eu não percebi a parte que foi interrompida, então vou tentar pegar aqui. Então, cada um tem seu mérito, certo, tá? Certo. As suas distorções naturais, como eu também tenho as minhas, e todo mundo merece meu carinho, meu respeito, que a própria pessoa que pode estar cometendo seus erros, ela vai aprender com seus erros. Porque quem trabalha com consciência, com espiritualidade, Helder, naturalmente vai se defrontar com isso. Se você tem uma intenção que é sincera, que é do coração, uma hora você vai se deparar com a parede, com o muro, que está um quadro ali, ó, com seus erros, tentando ajudar você, né? É inexorável isso, tá? Então, todo mundo tem meu carinho, tem meu respeito aí dentro da apometria, dentro das terapias holísticas. Eu não sei se eu fui muito vago na resposta. Não, foi... Eu compreendi o que você quis dizer. Desde já dizer que acho só estes contrapontos, nós vemos que no meio de estudos espirituais, muitas das vezes há uma... E principalmente nos meios, vamos dizer, mais do mainstream, dos meios mais acessados pelas grandes massas, às vezes existe ali, efetivamente, uma distorção, ou não existe, está tudo muito à superfície, às vezes desvirtuado, e é importante essas ressalvas de chamada de atenção que o Dalton fala, porque isso faz-nos, para aquele estudante espiritual que de repente vê algo que não está muito nítido e que pode induzi-lo ao erro na sua compreensão, talvez sejam autores com esses contrapontos
que vão ajudar a encaminhar melhor o estudante espiritual. Então, eu que sou leigo na parte da apometria, daquilo que eu entendi e compreendi perfeitamente quando o Dalton diz que existem pessoas que direcionam a apometria na sua compreensão e na sua maneira de interagir com isso, com essa ferramenta, como você disse. Mas tirando isso, para uma pessoa leiga como eu, posso dizer que é uma ferramenta de auxílio ao próximo? Ao próximo, totalmente, né? Okay. É uma ferramenta terapêutica, de auxílio espiritual, de auxílio ao próximo de forma geral. Okay. Porque a apometria, ela trabalha com tudo, ela usa tudo. Ela usa o desdobramento, né, dos corpos, tá? Ela usa a mediunidade, ela usa as energias, ela usa todos os talentos parapsíquicos, incorporação, telepatia, clarividência, né? Intuição, todas essas ferramentas ela usa. E isso vai variar conforme o grupo, conforme o terapeuta, porque cada um tem as suas ferramentas. Tem gente que não tem a mediunidade, mas tem a projeção, ou vice-versa, né? Tem gente que só incorpora, não tem clarividência, né? Tem gente, e vice-versa. Então, por exemplo, se você tem um grupo ali uma mesa na apometria com 5 pessoas, o melhor é que você tem 5 talentos diferentes. Então, você tem mais poder terapêutico, porque um vê, o outro escuta, o outro sente, o outro incorpora, né? E o diretor intui. Então, você tem mais poder. E 5 pessoas, provavelmente, vão gerar mais ectoplasma para cura, para limpeza, do que uma pessoa só. Então, esses foram os detalhes que eu pus nessas tabelinhas de prós e contras lá do livro. Tá? Você tem que ver os talentos. Né? Você tem que ver os talentos de cada um. Claro. Há uma coisa que eu também verifiquei que em algumas obras o Dalton fala, que é de Ramatiz. Não sei se estou a pronunciar da melhor forma, com este meu sotaque português daqui de Portugal, mas é Ramatiz, não é assim que se fala? Ou Ramatiz. Ramatiz. Pronto. Às vezes a gente costuma trinar o Rá inicial, Ramatiz. Mas isso não importa. Okay. Isso é quando a gente quer usar o nome dele à guisa de mantra. Ok. E então, como eu estava a perguntar, isso veio por interação mediónica com os chamados amigos espirituais, porque eu já percebi que Ramatiz, agora sim, já percebi que é um mentor que traz uma obra espetacular e que ajuda muito esta parte espiritual de criarmos esta maturidade, esta compreensão. Ia perguntar ao Dalton como é que surgiu essa interação, não só com Ramatiz, mas com a parte dos mentores, os amigos espirituais, aquilo que você possa compartilhar connosco dessa interação, que é algo que muita gente também começa a desvirtuar, e às vezes pode ser uma falta de lucidez, quando a pessoa se vê com essa necessidade de interação e de colocar responsabilidades, às vezes, ou procurar um colinho, um embalar, e não é isso que deve ser a conduta mais saudável, acredito. Compartilhe connosco então essas interações com os amigos espirituais e fale aí um pouquinho sobre Ramatiz. O Helder, eu não sou assim muito ligado nas questões históricas da vida de Ramatiz. Meu amigo Marcos César Ferreira, ele é o estudioso, pesquisador mais dessa área, né? Lembra que eu falei que às vezes a gente conversa com os amigos em off, consulta, tira dúvidas, responde dúvidas. O Marcos é um desses amigos aí, e o Márcio Godinho também, que a gente conversa em off, o Wagner Borges. Então, são amigos que a gente, pelo WhatsApp, troca impressões, né, particulares, né? Então, todos eles também são excelentes médiuns de Ramatiz. Olha, eu descobri a minha mediunidade bem tarde, tá?
o que acontece? Eu tive essa história aí na parapsicologia e aos 33 anos, depois eu entrei direto lá na projeciologia do Valdo Vieira. Então, eu não cheguei a passar pelo espiritismo. Tá? Então, eu jamais supunha que eu fosse ser médium, né? Eu comecei a escrever lá dentro do Valdo Vieira, lá da Conscienciologia, porque eles estimulam a gente a escrever. Aí eu comecei a escrever compulsivamente. Escrevia sem parar, a mão escrevia sozinha, né? Ficava 3, 4, 5 horas escrevendo sem parar, era um rompante terrível, né? Tivemos aqui mais uma paragem de ligação, são coisas que acontecem. Vamos tentar. Já retornou a ligação, pode continuar, Dalton. Então, em 2004, eu lancei meu primeiro livro, que foi de Ramatiz. Mas eu fiquei 5 anos escrevendo ainda sobre esse livro. Eu sabia que era mediúnico, só que eu não sabia que era Ramatiz. Eu ainda não tinha a visão, a percepção, a lucidez desse entendimento. Então, imagina só, eu psicografei 5 anos o livro Karma, Suas Leis, sem perceber que era Ramatiz. Então, deixa eu ver, em 2002 eu estava de férias na região sul aqui do Brasil, em Santa Catarina, em Barra Velha, e eu sempre levo meus rascunhos, né? Fui na praia de manhã, voltei para a pousada com a Andréia, minha esposa, tomamos um banho. Na saída do banho, me veio esses velhos rompantes de escrever, eu peguei o meu rascunho e escrevi, e parece que eu levei um pontapé na bunda e escrevi, na hora da assinatura, Ramatiz, assim com uma força terrível. Eu olhei aquilo e fiquei espantado, né? Eu tomei um susto, falei, Ramatiz, e eu fiquei todo emocionado, falei, caramba, eu estou escrevendo Ramatiz todo esse tempo e não sabia disso, tá? Então, foi aí que caiu a ficha, Helder. Então, eu despertei com o pé na bunda, desculpa a expressão, mas eu sou muito bem-humorado, eu sou brincalhão pra caramba, e sou bem informal para conversar. Então, eu fui descobrindo com o tempo, tá? Quer dizer, isso aí foi em 2002, quer dizer, foi há 21 anos atrás. Com o tempo, a minha lucidez das projeções foram melhorando. O que eu percebi? Que eu tinha as projeções, os amparadores falavam comigo, mas eu não lembrava aqui embaixo. Poxa. Tá? As minhas projeções, elas são muito particulares. Tem coisas que eu ainda não compreendo. Às vezes eu converso com a Andréia, aqui eu falo com ela assim, Andréia, eu não me lembro do rosto do amparador, eu não me lembro da roupa dele, eu não me lembro do ambiente, mas eu lembro de tudo que conversou, eu me lembro do conhecimento todinho. Então, eu não sei por que há essa separação, Helder, eu ainda não entendi esse fenômeno, talvez um dia eu consiga entender, mas não me responderam, não me falaram, porque eu não sei se é para não dispersar, talvez seja o lado bom, que isso não me disperse. Eu foco muito no conhecimento e é fácil de eu lembrar das ideias aqui embaixo. Tá? Aí eu desperto, e eu sou aquele cara que eu não sou estressado. Nossa, eu tenho que me projetar, eu não faço força. É muito espontâneo. No decorrer do dia, a coisa vai eclodindo espontaneamente e eu vou me lembrando. Conversaram comigo, eu já sei o que tem que escrever, já sei o que tem que falar. Então, a Ramatiz foi uma surpresa assim. Então, agora com 62, 2024, o que eu tenho ciência? Né? O meu curso intermissivo, lá no plano pré-reencarnatório, já era na equipe de Ramatiz, todo o curso foi endossado pela egrégora de Ramatiz, mas não sou só eu, não, é o do Marcos César Ferreira, o do Márcio Godinho, dos outros médios, todos foram intermissivos com toda essa grande, uma equipe enorme de Ramatiz,
Então, quando a gente reencarna, todo esse conhecimento, seja anímico, seja mediúnico, já é dessa egrégora de Ramatiz, mesmo sendo anímico. Então, eu acabo já não vendo mais distinção quando a gente assumiu a responsabilidade, assumiu a função, eu não vejo mais a necessidade de você assinar Ramatiz. O teu aprendizado vem daquela escola, a tua experiência, o teu treinamento vem daquela escola. Então, é tudo de Ramatiz, tudo do Dalton praticamente é de Ramatiz. Tem erros aí, tem distorção do Dalton, tem o ego do Dalton, tem a vaidade, tá ali, o erro está ali. Mas o escopo geral, tá, é da escola de Ramatiz. Tá? Uma outra história agora complexa que eu vou contar para você. Tá? Uma amiga minha, muito querida, né, nessas conversas de bastidores, tá? Que ela é uma grande parapsíquica ou paranormal, uma das maiores clarividentes aqui do Brasil. Às vezes, quando eu estou meio com um probleminha, eu peço ajuda a ela à distância. Ela está morando lá no interior da Bahia, lá perto de Salvador, que é a Ilza... esqueci o sobrenome dela. Ilza Andrade. Tá? A Ilza conversando comigo em casa, na mesa, assim, ela falou, Dalton, Ramatiz não está nem mais aqui. Ele já foi embora, já seguiu a evolução dele. Vocês estão captando, estão fazendo a leitura da egrégora de Ramatiz. Ela me falou isso em 2009. Na hora eu fiquei meio assim, quieto, pensando, né? Mas depois eu compreendi. Olha, certo ou não, se ela está certa ou não, não faz diferença, Helder. Tá? O conhecimento do Yogananda está na egrégora dele, o conhecimento de Jesus está na egrégora dele, o conhecimento de Sai Baba, eles podem ter ido já para outro planeta, ter ido lá para o plano mental, não importa. Quando você capta aquilo, você pode assinar Ramatiz, que é justo. Às vezes vem o amigo espiritual da equipe de Ramatiz e assina Ramatiz por ele. E Ramatiz, é justo? É digno? É verdadeiro? É. Vem todo aquele conhecimento, a sabedoria, a essência de Ramatiz. Então, gente, isso é programado e autorizado pelo alto. Então, às vezes, o médium assina fulano de tal, espírito fulano de tal. E o fulano de tal já não está mais ali. Mas é uma psicografia do fulano de tal. Verdadeira. Você compreende isso que eu estou falando? Compreendo. É porque as pessoas, o meu medo, é porque as pessoas são muito fanáticas. E elas levam a coisa muito ao pé da letra. Da letra. E às vezes elas vão analisar conhecimento ali do mentor, do espírito, ao pé da letra. Aí vão analisar cada vírgula. Estão errando. Estão distorcendo o conhecimento do mestre. Estão destruindo o conhecimento do mentor. Você tem que levar para o conceito, não para a literalidade. Tá? Se você levar para a literalidade, você vai pegar um médium só como referência e todos os outros vão estar errados. Porque cada um tem uma personalidade diferente para lidar com a egrégora do mesmo mestre. Eu interpreto do meu jeito, né? Aí, você vai pegar lá 4 médiuns de Ramatiz, põe lá na escola, igual aluno na escola, na carteira de estudante. Aí você fala lá, os 4 médiuns, vamos fazer uma redação de uma página sobre o pôr do sol. Aí os 4 médiuns vão fazer a redação do pôr do sol. Aí a professora vai pegar a redação, as redações são diferentes. Os mesmos médiuns, o mesmo pôr do sol, mas as redações não vão ser iguais, não tem jeito. Então, as psicografias do mesmo conhecimento, do mesmo mentor, vão ser diferentes. Tá? O médium é inferior, o nível espiritual do médium é mais baixo, o do mestre é alto. Então, não somos nós que nos elevamos, é ele que baixa o nível, baixa a frequência, ele se adequa ao médium, tá?
para poder fazer o trabalho. A gente tenta subir um pouquinho a frequência para captar. A gente ajuda, mas o maior trabalho, conhecimento, é do mentor, tá? Então, tem distorção no conhecimento, na passagem? Tem. E tem distorção na interpretação do conhecimento. Então, tem duas esferas de distorção aí. Quanto mais treinadinho lá no curso intermissivo, melhor, porque eu vou distorcer menos, ok? O soldado mais treinado luta melhor, atira melhor. O médium mais treinado vai fazer um trabalho melhor, tá? Aí depende daquela lucidez, da maturidade espiritual. Então, Helder, Ramatiz apareceu para mim de repente assim, tá? Eu não me lembro de outras vidas com Ramatiz, que provavelmente, eu acredito que eu tenha outras vidas. Esses meus amigos, eles se recordam de algumas vidas com Ramatiz, né? Conversando lá em off, né? Mas eu não. Então, no geral, o que eu posso falar para você da minha relação com Ramatiz é essa que está aí. E eu sou muito... Eu não enfeito, eu não gosto de enfeitar, eu não gosto de mistificar, eu sou muito direto, claro. Sou muito franco, né? E eu quero adotar uma postura mais simples. E sabe, a gente vai ficando velho e você vai ficando mais pragmático com as coisas, você não quer mais complicação, né? Você só quer fazer o serviço e ajudar as pessoas. Não, mas eu constato aqui que o Dalton, quando se fala em velho, acredito que esteja a falar apenas no corpo físico, porque de espírito o Dalton de velho não tem nada. Tenho aqui já uns pontinhos que eu gostava assim de trazer já de tudo o que você falou. Em primeiro lugar, falar disso do médium, quando, e isso eu constato também em processos comigo, quando há essa absorção de uma informação muito mais ampla, é inevitável que, vamos supor, determinada informação mais ampla, ela vai passar por uma assinatura nossa, uma configuração nossa, e às vezes, se nós estivermos mais limitados, não vamos conseguir acessar essa amplitude. Então, o que é que acontece? Nós vamos direcionar essa mesma informação, picotá-la e direcionar para a nossa compreensão mais encurtada. E é por isso que há pessoas que dizem, mas parece-me muito os trajeitos da pessoa a escrever, a própria... Não, porque é inevitável. A informação é captada, mas passa por essa filtragem, assim como nós fora do corpo, quando retornamos ao corpo, vamos passar por um processo que é esta filtragem do cérebro, deste veículo físico. Isto era um dos pontos que eu queria falar, porque você falou e bem, e acontece muito. E as pessoas às vezes pensam, muitas pessoas criticam e até acham, eu já vi isso acontecer com autores muito bons na parte espiritual, das pessoas criticarem, até duvidarem, porque veem ali trajeitos da própria pessoa na escrita. O que as pessoas não compreendem é que não é... está a haver uma pessoa viva que tem discernimento, que está a absorver informação extrafísica e não vai conseguir trazer essa informação na maior amplitude, a não ser que a pessoa tenha assim, um grau evolutivo muito, muito grande, mas é inevitável esse tipo de acontecimento, não é, Dalton? Olha, Helder, nós, os médiuns aqui, nós temos um comprometimento kármico muito grande. Nós somos devedores, tá? Eu quero colocar isso sem peso, sem culpa mórbida, ok? Sem drama. A gente é devedor. Então, a gente assumiu uma função, um trabalho que é ingrato, é um trabalho ingrato, é um trabalho difícil, é um trabalho que não é reconhecido, é um trabalho que atrai muitas críticas, tá? Nós traímos aquela função de dar a cara a tapas. Nós nos comprometemos com esse trabalho justamente para tentar minimizar esses débitos. Então, veja bem, a gente tem ego, todo mundo tem ego. Assim que você reencarna, você tem um corpo físico, você tem ego. Tá? Eu, por exemplo, acredito que qualquer mestre que encarnar, ele também tem ego. Só que a lucidez dele é tão grande que ele controla o ego 100%. Nós não. A nossa lucidez é insípida e nós controlamos o ego em frações menores. Cada um faz o que pode. Então,
todo o trabalho de um médium manifesta o ego do médium, tá? Então, é aquele filtro de luz. Se o filtro é vermelho, a luz que passa ali vai ficar avermelhada. Então, tem os trejeitos do médium, a não ser que seja aquela mediunidade mais antiga, a mecânica, em que um ou mais espíritos dominem totalmente o braço do médium, a caneta, a escrita. Às vezes, né, há dois espíritos, cada um domina um braço e os dois escrevem ao mesmo tempo. Então, essa escrita, ela é muito literal, ela é muito perfeita do ponto de vista da mente do espírito, né? Agora, a mediunidade, principalmente dos trabalhadores de Ramatiz, ela é intuitiva. Quer dizer, o espírito passa o conceito e o conceito é interpretado e reduzido pela mente do médium, que vai reescrevê-lo, né? Você sabe o que acontece? É porque a pessoa que não tem a mediunidade, ela não compreende aquilo. Ela pensa que tem um cinema, vendo na nossa tela mental, tem um cinema, ou tem um letreiro passando ali, ou tem um ditado na minha cabeça, põe, o passarinho voou para a árvore, né? Aí tem o cinema com o pôr do sol, amarelinho. Não é nada disso. Às vezes são impressões mais ou menos nubladas, que você ainda se esforça para perceber. Aí vem cheiro, vem som, vem imagem, vem audição, vem tela mental, vem um monte de coisas misturadas. Cada médium tem as suas características internas e você tem que traduzir isso para uma linguagem reduzida, linear, humana, que muitas vezes ainda vai ser 2 vezes mal interpretada. O conceito vai ser mal interpretado e o texto vai ser mal interpretado também. Sim, então a gente passa um cortado, passa esse mal aí de ser mal interpretado por essas e outras coisas. Então, nós só estamos tentando cumprir um dharma e um karma e fazer um trabalho mais ou menos legal. É o melhor que a gente pode, tá? É nada mais do que isso. Se um dia a pessoa vivenciar a mediunidade, ela vai entender o que é que nós estamos falando. Mas se não vivenciar, ela nunca vai compreender isso, Helder. E acima de tudo é uma coisa que nos faz sentir bem. Isto que eu estou a fazer aqui, este projeto, dá-me uma satisfação pessoal que uma data de outras coisas não conseguiriam. E a única explicação que eu busco, porque eu sou muito criterioso comigo e também tenho um olhar muito duvidoso sobre as minhas próprias experiências, é ser algo espiritual, é ser algo que não está ligado necessariamente a mais nada além disso. É algo que me completa e que eu gosto bastante. Há aqui mais duas partes de temática que eu queria falar antes de finalizarmos a nossa conversa, que vai ser o universalismo e uma outra coisa que eu vou já passar a pergunta. Só queria, para finalizar aqui, a parte da projeção da consciência, que é uma coisa que eu muito gosto, vivencio muito, é uma das minhas, posso chamar uma das minhas paixões. Quando você falou em experiências espontâneas, é porque o Dalton tem a projeção, a lucidez, quando retorna para o corpo, das experiências fora do corpo, de maneira espontânea, é algo que tem com facilidade, ou é uma pessoa que se dedica com técnicas, tem aí alguma parte que se busca enquanto trabalho, nós chamamos de TPC, que seria o trabalho para casa. Tem isso? O Helder, eu não me preocupo com técnica, não, porque eu sou muito intuitivo. Okay. Eu trabalho todo dia. Por exemplo, eu levantei, eu tenho o hábito de tomar um banho toda manhã, não levanto sem banho, tomo café com a minha esposa, aqui em casa sou eu e ela, depois nós dois, toda manhã, 7 dias por semana, 7 manhãs por semana, vamos fazer 20, 30 minutos de trabalho espiritual. A gente faz uma leitura e cada dia a gente faz de um jeito diferente. É o que vem na hora. Tá? É uma visualização criativa, é uma meditação, é um trabalho de doação de energia, é um trabalho com mantra,
é um trabalho com concentração com chakras. Isso depende da intuição na hora, né? Às vezes é uma psicofonia, né? Às vezes é um trabalho totalmente silencioso. Toda manhã é isso, a gente não erra. À noite, quando eu vou para a cama, eu já faço um trabalho mais rápido. Se eu estou mais cansado, eu faço só 3, 5 minutos. Se eu estou mais disposto, eu faço uns 10 minutos. Na cama, à noite, um trabalho que eu acho fundamental é o cara que quer fazer uma boa projeção, ou até simplesmente ter uma boa noite de sono, tem que exteriorizar a energia no quarto. Tá? Então, quando eu estou muito cansado, eu elevo os pensamentos, chamo os mentores e jogo energia do quarto. E sempre falo assim, ó, me ajuda a aprender e ajudar fora do corpo. Só isso. E durmo. E não me preocupo com mais nada. E deixo as coisas fluírem naturalmente. Tá? Eu não me prendo muito a técnicas, não. Né? Às vezes eu vou focar, se eu quero focar numa técnica, eu foco, mas eu sou assim. Vou trabalhar o chakra umbilical hoje, que eu acho que ele tá meio preso. Vou trabalhar o cardíaco. Mas, por exemplo, o cara que quer fazer projeção, ele tem que ter um autoconhecimento muito grande. Porque ele tem que saber das deficiências dele e o ponto fraco. E ele tem que pegar o ponto fraco. Isso. Tá? Há uns 26 anos atrás, o Wagner Borges estava lá na minha casa, acho que em Foz do Iguaçu, né? E ele deu uma dica para mim, ele falou, Dalton, você é muito técnico, é muito mental, então você tem que trabalhar o cardio para compensar. Então, o que acontece? Quando o cara é mental, tem que trabalhar a sensibilidade, o amor, a generosidade, o cardio. Quando o cara é muito cardio, é muito generoso, ele tem que trabalhar o mental, ele tem que fazer o contrário. Então, você tem que ter um autoconhecimento para pegar teu ponto fraco. Desde esses 26 anos atrás, eu trabalho meu cardio. Eu uso o mantra, Om Mani Padme Hum, o mantra da compaixão. Às vezes eu não uso o mantra, eu só jogo luz e tento expandir o chakra, sensibilizar. Né? Isso é que fez, nesses 26 anos de experiência, esses últimos anos, expandir minha mediunidade. Um trabalho lento e gradual. Foi o cardio chakra. Porque é o seguinte, isso ajudou muito a trabalhar minha lucidez. Porque não tem como você trabalhar essa lucidez só com o intelecto. O intelecto é frio, ele não consegue, ele consegue pegar conhecimento. Conhecimento não é lucidez. Quem pega lucidez é o chakra cardíaco. Você tem que expandir a sua generosidade, a humildade, que aí você começa a ficar lúcido. Aí as minhas projeções também foram ficando melhores. Com o quê? Isso funcionou para o Dalton. Não sei se vai funcionar para o José, para o Luiz, para o Helder, para o outro. Essa é a minha experiência pessoal. Mas essa é a melhor dica de todas. Então, você pode fazer uma terapia, você pode conversar com um psicólogo, você pode trocar informação com os amigos, né? E descobrir o que você é, suas características. Pega as técnicas que vão no teu ponto fraco. Você gosta de mudar de técnica? Muda. Mas pega todas aquelas 10 ou 20, ou 3, que pega teu ponto fraco. Se for no cardio, pega as técnicas para o cardio. Se for para o frontal, pega as técnicas do frontal. Tá? Trabalha o teu autoconhecimento. Agora, uma dica geral para todos nós. Os 3 chakras de baixo são o que mais atrapalha a projeção. Tá? Então, você pega teu ponto fraco, trabalha ele. Mas, de vez em quando, sempre trabalha os 3 chakras de baixo. Um pouquinho. Pode ser um de cada vez. Vai alternando dia a dia. E tem paciência. Tem que fazer isso por uns 10 anos. Né? 3 meses não adianta nada. Tá? Exato. Essa dica é a melhor, vale para todo mundo. E muito estudante espiritual, Dalton, não sei se você concorda,
quando se agarra muito à parte da técnica, transporta muito para o mental. E isso às vezes atrapalha. Inclusive atrapalha uma das coisas fundamentais para que ocorra a projeção da consciência, não de maneira maioritária, mas tem que haver o relaxamento do corpo físico, tem que haver a alteração dos padrões cerebrais, o nosso metabolismo tem que ficar mais lento e para isso ocorrer nós temos que entrar nesses estágios, nessa tranquilidade. E às vezes, se nós transportarmos a nossa energia muito para o mental através das técnicas constantes, estamos a causar um condicionamento que não vai ser benéfico para aquilo que tanto estamos a buscar. Portanto, eu entendo perfeitamente o que o Dalton fala e até acredito que uma abordagem assim, que é inteligente, a dica de procurarmos qual é o nosso ponto fraco e sermos mais leves, vai trazer mais benefícios. Portanto, agradeço imenso a dica. O indivíduo que é técnico, ele acaba gerando muita ansiedade. Também. Com a ansiedade, ele vai o chakra umbilical vai ficar preso, não vai soltar com a ansiedade de jeito nenhum. E o cara muito frio fica assim também. O que acontece? Tá? Eu costumo distinguir desdobramento é isso. O cara sai do corpo, mas está na bolha da psicosfera. Ele só desdobrou. Tá? A projeção, ele tem que sair, se afastar da psicosfera. Uma psicosfera pode ter 6 metros. Tá? A aura projetiva, a psicosfera, pode ter 4 metros, 5 metros, 6 metros, dependendo do tamanho do campo. Isso é desdobramento, todo mundo tem. Tá? A projeção, ela distancia. Agora, eu tenho um amigo, que é o Enki, o Mingrone, que Sim. costuma dizer uma coisa. Foi o último convidado no programa. Eu gostei muito dele, e eu adotei isso para mim. Ele fala, a projeção é uma coisa, a experiência fora do corpo é outra. E eu concordo plenamente com ele. Você sai do corpo, você pode estar ali na crosta, você pode voar pelo oceano, dar uma voltinha no bairro, no quintal, e daí? E daí nada. Você teve a projeção e nada. Você não aproveitou. A experiência fora do corpo é quando vem um mentor, te passa alguma ideia elevada, te ensina alguma coisa, te leva para a colônia, te mostra a biblioteca, ou te leva para um umbral para fazer um resgate. Aí você tem a experiência fora do corpo. Ou a experiência útil, produtiva, de aprendizado fora do corpo. Então, o cara que quer só um fenômeno vai ficar ali no rasteiro, vai ficar na crosta, não vai ter a experiência fora do corpo, ok? Cada um busca aquilo que lhe apetece, cada um procura os seus valores, né? Nós queremos crescer espiritualmente. Projeção para quê? Né? Para nada. Projeção para procurar fenômeno, né? Projeção para olhar a vizinha tomando banho, né? Não importa, né? Nós Exato. queremos a projeção como ferramenta espiritual para nos ajudar a crescer, para nos ajudar a ajudar o próximo, né? É bem por aí. E aí esbarramos já numa coisa que por acaso é de uma das últimas coisas, das duas últimas que eu quero falar com o Dalton aqui nesta conversa, que é esse paradigma entre o que é uma capacidade e um valor de consciência. As pessoas vão muito para a capacidade e confundem o médium ostensivo como sendo alguém evoluído espiritualmente, quando às vezes há médiums que têm uma conduta que não é assim tão equilibrada e não é na capacidade que está o valor consciencial. E se eu disse uma frase não sei se foi um vídeo ou uma entrevista, mas que eu gostei bastante, que foi: o evoluído é aquele que ajuda as pessoas. E eu concordo 100% ou até mais que 100% com isso. Porque ser evoluído não é ter uma capacidade ou ter um corpo de conhecimento vasto, se isso não estiver a ser trazido para a prática em si. E queria só que o Dalton refletisse aqui um pouco em cima disto. O que acontece é que o fenômeno ele impressiona muitas pessoas, né? Como a classe de projetores e de médiuns é uma minoria, tá? Isso pode impressionar demais as pessoas. Então, de forma geral, né, as pessoas que eu considero, tá? Isso não é um julgamento, que eu considero muito ingênuas
ingênuas do ponto de vista cultural, ingênuas do ponto de vista espiritual. Porque, às vezes, tem uma mediunidade que é ostensiva, como você acabou de falar aí, o Helder. Mas é justamente o médium que é mais devedor ainda. Ele tem a mediunidade mais ostensiva. Às vezes, quer ver? Aquele médium de cura, aquele médium ectoplasta, tá? Ele é muito mais devedor do que eu. Eu estou lidando com conhecimento. Eu estou num determinado nível, eu estou menos comprometido. Aí vem aquele médium poderoso, ostensivo, ele põe 300 pessoas na sala, ele cura em massa. E cura mesmo, e funciona. E às vezes o médium é sensacional. Ele só está correndo atrás do karma dele, meu amigo. Tá? Ele é menos evoluído do que ele está curando. Tá? Olha só a contradição, chega a ser engraçado. Sim. Você vai lá para o médium curar a dor da tua coluna e você está na frente dele. Né? E ele impressiona. Tá? Aquele cara que tem várias projeções lúcidas e volta contando milhares de histórias. É muito legal, muito caso. Né? Mas, se não tirar o aprendizado, não tem evolução nenhuma nisso que está aí. Aquele cara que é clarividente, tá? Que é o parapsíquico ostensivo, que vê a distância, né? Que ele faz a leitura sua, te fala toda a infância, tá? E daí? Né? Às vezes é a cartomante, é o jogador de búzios, que consegue fazer a psicometria, a leitura, e não tem evolução espiritual nenhuma, só quer ganhar dinheiro com aquilo. Tá? Evoluído é aquele que ajuda as pessoas, é aquele que ajuda ao outro a evoluir espiritualmente. Com certeza. Daí tem aquele que é ateu, que é cético, mas tem um caráter excelente, faz caridade, e não tem nada disso, nem acredita, e está evoluindo muito mais do que eu e você. Você imagina a frustração. Esse cara desencarna, eu desencarno, e ele que vai me resgatar lá no umbral, né? Aí é uma piada? Não. É a realidade, meu amigo. Então, o que importa é o que nós estamos fazendo. Não adianta nada escrever livro, ser médium, psicografar mestre, tá? O que importa é se aquele conhecimento ali está ajudando as pessoas, tá? Se as tuas energias estão sendo doadas, né? Para curar as pessoas, né? Para consolar, para esclarecer. Né, Helder? Isso aí é uma tecla que a gente vai ter que bater até morrer, eternamente continuar repetindo para as pessoas, tá? Porque é difícil delas aceitarem, porque o fenômeno impressiona muito. Exatamente, exatamente. E acho saudável também trazermos essa distinção, que muita gente não é criticar, porque acredito que toda a gente começa por algum lado, mas muita gente fica equivocada em relação a estas duas vertentes entre o valor consciencial e a prática daquilo que se aprende, efetivamente, e às vezes quando julgamos que já estamos num degrau, só na prática é que vamos constatar que não é bem assim, e aquilo que seriam as capacidades parapsíquicas. Uma das pessoas que se citou também é uma pessoa que eu tenho em grande estima e que é uma pessoa que eu admiro, é o professor Wagner Borges, e é uma pessoa que foi a primeira pessoa que eu vi a trazer essa tão aclamada dentro dos nossos estudos espirituais, o chamado universalismo, espiritualismo. Eu queria que, nesta fase final de conversa, que o Dalton trouxesse qual é a sua ideia de universalismo e, mais do que isso, se acha que é uma vertente positiva e que vai cada vez mais se expandir no que toca às consciências aqui no nosso planeta. O Helder, o universalismo, eu acho ele uma coisa até simples demais, mas como escritor, como autor, né, na minha função, eu vivo falando, né, e descrevendo o universalismo. O universalismo, nós somos aprendizes de universalismo, nós estamos aprendendo ainda. Tá? É um despreconceito total, é uma abertura, aquilo que eu falei, uma abertura do chakra cardíaco, primeiramente. Porque você vai compreender, você vai perdoar, você vai não julgar. Depois que você aprender a não julgar, você não precisa mais de perdoar ninguém, porque o teu nível de compreensão
e de visão de mundo está lá nas alturas, né? Então, você começa a ver todas as religiões como boas. Você começa a ver, ver que mesmo que as pessoas tenham um comportamento distorcidos, elas têm um lado bom. Aí você releva o lado bom delas. Aí o teu mundo, a tua visão de mundo começa a mudar. Aí você passa a não julgar mais aquilo. Tá? Você aceita as diferenças de opinião, né? Imagina aí as polarizações religiosas, as polarizações políticas. Quem reza pelo universalismo já não entra mais nessa furada. Tá? Você começa a ser um indivíduo mais fraterno, você começa a ser um indivíduo que gosta da união, as fronteiras caem, as bandeiras caem, o seu país é o planeta, né? A sua religião é o amor, e você passa a subir. Claro, são degraus que nós temos que ir aprendendo e pisando aos poucos. Então, a bandeira do Ramatiz é o universalismo. Então, é muito interessante quando eu vejo vários discípulos, várias pessoas que apreciam tanto o Ramatiz, criticando uns e defendendo outros. Eu falo, olha, gente, isso é justo o contrário do universalismo. Nós temos o universalismo, ele acolhe, ele tenta relevar as diferenças. As diferenças existem, sempre existirão, porque nós somos diferentes, nós temos opiniões diferentes, porque nós temos compreensão diferentes, tá? Então, fulano tem um curso intermissivo lá da colônia, então o nível de compreensão dele é maior do que quem não tem. Então, quem tem um nível maior tem que ter compreensão para quem tem um nível menor. Aí tem que ter o quê? Paciência. Então, o universalismo exige o quê? Paciência, né? Exige amorosidade, né? Exige compreensão. Então, você começa a perceber que para você ser um universalista, você tem que ter os 7 chakras abertos, os 7 portais de consciência mais abertos, para você compreender mais, para você aceitar mais, para você perdoar mais. Então, ser universalista genuíno, pleno, não é fácil, né? É um caminho, né? É um evoluir espiritualmente. Então, você vê que as coisas, quando vão chegando lá na frente, lá em cima, todas elas são a mesma coisa. Então, né, a expansão de consciência está lá em cima, o amor está lá em cima, o universalismo está lá em cima, e é tudo uma coisa só, todas elas vão se unindo, tá? Então, a evolução espiritual vai para lá também, é tudo uma coisa só. Então, gente, o universalismo é concessão, é compreensão, né? É cooperação, é você pegar o Dharma. Por exemplo, o Helder me convidou para a palestra, ele está ajudando no meu Dharma e eu estou ajudando no Dharma dele, né? Isso é aceitação, né? É isso que eu falei, ó, eu tenho uma visão crítica, né, na apometria de certas coisas, mas eu nunca vou considerar tal grupo ou tal atitude meu inimigo e não quero nem saber. Não, cara, me chama para um café, vamos sentar na mesma mesa, vamos conversar. Você não pode ver o outro como inimigo, é parceiro, né? Você tem que incentivar. Não importa se o fulano vai errar, vai comer. Todo mundo tem o direito de cometer o erro, né? Jesus foi tentado lá nos 40 dias, lá, né? E ele falou, não, Pai, afasta de mim esse cálice. Ele quase vacilou nesse ponto. Então, todo mundo tem o direito de ter o ego, né? Exercer o ego, cometer o erro, para depois aprender e cometer o acerto. Ninguém aprende se não for pelo erro, não, o Helder. Todos nós ainda aprendemos mais pela dor do que pelo amor. Então, o universalismo é o caminho, cara. É isso que está aí, né? Exatamente. Então, a bandeira de Ramatiz é essa. Eu não aceito um discípulo de Ramatiz que não está, pelo menos, buscando, tentando compreender o universalismo aqui que nós estamos conversando.
Sim, e eu acho que o bom estudante espiritual é aquele que traz essa bandeira de espiritualismo até no âmbito do seu próprio estudo individual. Porquê? Porque nós podemos ter um direcionamento, uma linha espiritual ao qual temos ressonância e gostamos, e até podemos trazer ela para o nosso peito enquanto emblema, mas não podemos nos fechar o que essa linha espiritual nos traz em corpo de conhecimento é uma bolha, porque é uma interpretação, ainda que agregue, mas talvez se eu posso seguir na mesma essa linha, mas ir beber a fontes, sejam quais elas forem, até porque, como você disse bem, tudo o que é aqui da Terra e em conhecimento, as mensagens, tudo isso na sua fase mais ampla, traz uma mensagem, embora sejam muitas, mas está em prol da mesma coisa, e se nós abrirmos o nosso estudo e podermos, vamos dizer assim, ir beber aqui, ir beber ali, acredito que também seja um conceito de universalismo no próprio estudo, não ficar só a ir beber apenas a uma fonte. E eu tento trazer isso. O ideal é você beber de todas as fontes, né? Quanto mais fontes distintas, é legal você pesquisar até fontes contrárias. Quando a gente vai fazer o TCC, né, o trabalho de conclusão de curso lá na faculdade, na pós-graduação, você tem que ver a tese e a antitese ou antítese. Quer dizer, você tem que explorar um pensamento contrário à sua tese para refutá-la. Então, eu sempre digo, vocês têm que estudar o espiritualista, ele tem que estudar o materialismo, ele tem que estudar a visão cética também, para aprender o ponto de vista contrário, né? Não basta, por exemplo, né, nós falamos de Ramatiz aqui, o Ramatiz estudar só Ramatiz. O ideal é a gente aprender de todas as fontes. É por isso, Helder, que eu agradeço muito ter começado pela Projeciologia e Conscienciologia de Valdo Vieira, que pelo menos me incentivou muito a procurar vários conhecimentos, várias fontes, vários livros. Eu não comecei pelo Espiritismo, que eu poderia até ficar um pouco viciado em determinada linha de pensamento. Não tem problema você escolher uma religião, uma linha evolutiva, um grupo de pensamento. Não tem problema. Às vezes isso é muito bom, que isso dá uma motivação, e com um grupo você aprende muito, você troca informações, ou presenciais, ou virtuais. Agora, você tem que manter a mente aberta. Tenta ler de tudo, pesquisar de tudo, e é o que eu digo, traçar uma média ponderada. Porque, por exemplo, se tem vários médios, ou vários projetores, ou vários pesquisadores que estão falando mais ou menos a mesma coisa, com várias diferenças, mas eles têm uma média. Aí aparece um outro falando uma coisa louca aqui, totalmente diferente. Toma cuidado com ele está fora da média. Os outros estão concordando, estão dizendo a mesma coisa? Não, não estão. Mas se você não lê todos, não vê várias fontes, como é que você vai conseguir compreender a média? Você pode estar viajando na maionese aí, em tecer sua opinião, em tecer o seu eu acho que. O eu acho que tem que ter respaldo estatístico, tem que pesquisar a média. Agora, há um perigo muito grande nisso. Quando surge um pioneiro de verdade, uma ideia nova, ela também vai estar fora da média. E aí, Helder, que sacanagem isso, hein, cara? É verdade, nunca pensei nisso. Nunca olha pensei só, nisso. O cara fora da média pode estar viajando na média, pode estar com delírio místico, totalmente errado. Mas pode surgir um que está trazendo um novo conhecimento que é fora da média. E aí? Bom, só o bom senso para discernir isso daí. Eu não tenho resposta pronta para isso, não. Não, mas eu gostei e eu já cheguei a esbarrar em algumas pessoas que divulgam situações dentro da projeção da consciência, onde o meu primeiro impacto é, isto está muito fora da média, mas há que explorar mais esses lados, porque também para continuarmos a trazer algo que é contemporâneo no nosso estudo,
temos que, sempre criteriosos, filtrados, mas, de vez em quando, será que isto aqui tem o viés de verdade? Acho que é uma boa reflexão que você deixou aqui. Foi uma conversa espetacular. Espero que o Dalton retorne aqui ao projeto. Perguntar ao Dalton se existe assim alguma obra que você gostasse aqui de trazer em recomendação, além das suas 30 obras, ou até uma obra que você tenha que acha que seja bom para um iniciante que estuda espiritualidade, e para a gente fechar aqui. Helder, obrigado aí pela oportunidade, é um prazer estar aqui. Eu vou mostrar a obra mais recente, eu acabei de lançar, tá? É uma obra, é um livro de bolso, tá? Ele é feito de frases. Eu colhi essas frases em 2 livros meus de Ramatiz, O Karma e Suas Leis, O Dharma e Suas Leis, e também psicografei novas frases, né? São frases para 1 ano, tá? Opa! São frases para 1 ano. Muito bem. Né? Para que a pessoa queira né, manter um livro de cabeceira, né? Fazer muito bonita, agora, muito bonita a capa. Eu faço tudo sozinho, viu, Alves? Não terceirizo nada. Faço capa, faço arte. Agora, para quem está iniciando, é o Estudos Espiritualistas. Aquele meu livro, Estudos Espiritualistas, para o indivíduo que está iniciando é o ideal. Tá? Muito bem. Eu não tenho ele aqui, acho que para mostrar agora, tá? Eu não vou sair da câmera aqui. Não, mas já ficou aqui registrado o nome. Para quem quer seguir os trabalhos do Dalton, como é que... eu sei que você tem um canal no YouTube, não é? Tem também um perfil no Instagram. Para quem quer os livros, para quem quer seguir os trabalhos do Dalton, como é que faz? Quais são os meios? Eu estou na Amazon, né? É só procurar pelo meu nome lá, Dalton Campos Roque, e eu tenho os livros físicos que você pode comprar direto. Entrega em Portugal, entrega no exterior, é o Clube de Autores. Então, eu criei um domínio só para ir direto aí, é clube.consciencial.org, tá? Cai direto lá. Ok, que bom. E é isso. Também tem o tal canal no YouTube, que é o próprio nome? @Dalton Roque. Ok. E sigam aqui os trabalhos, recomendação máxima aqui do Entre Mares. Já sabem que também para seguir no Instagram é só digitar entre.mares tudo junto, ou seja, entre.mares podcast tudo junto, onde eu faço as divulgações, e este projeto não existiria sem a colaboração e o apoio da TV Consciência Próspera, do nosso querido e mútuo amigo Samuel. Um grande abraço para o Samuel também. Grande abraço. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Já sabem que é gravação. Eu vou estar aqui a interagir com vocês. Vamos passar no domingo. Já estamos a passar, aliás. E pronto, deixo aqui então os parabéns ao Dalton, não só por todo o estudo que você traz, mas também por esse espírito jovem que você tem e essa abertura e o seu pé no chão e tudo isso. Tá? Um abraço, amigo, e muito obrigado. Muito obrigado. Tchau, gente. Tchau a todos. Obrigado. Até uma próxima.